Olá pessoal, tudo bem? Nossa live hoje sobre o passado e o futuro do marketing. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal, tudo bom? Eu acho que eu tô com um delayzinho aqui da live, peço desculpa aí se eu estiver demorando aí para aparecer. Tá bem? O pessoal falou que tá legal, Brenda. Pode seguir. Não acompanha pelo vídeo da live porque lá sempre vai ter o delay. Vamos aqui pelo Meet mesmo. Beleza. Eu vou abrir aqui a apresentação no meu computador, então, porque daí não vai dar de acompanhar aqui pela live do LinkedIn, que tem um delayzinho. Mas então vamos lá. A nossa live de hoje, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Brenda, eu sou da equipe de marketing aqui da Encuca. E a nossa ideia dessa live de hoje é trazer um panorama assim de como nós enxergamos, né, que o mercado de marketing está, né, como que serão aí os próximos passos, né, do marketing. Então, a gente vai estar trocando uma ideia aqui, eu vou apresentar um pouquinho e o Lucas vai trazendo, né, a expertise dele, a experiência dele em todos esses anos aqui para gente. E aqui vai estar sempre aberto, né, para comentários, para perguntas. Quem tiver qualquer dúvida pode estar fazendo aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo aqui no decorrer da live. E é isso, espero que vocês consigam aproveitar e que tirem insights, né, dessa nossa aulinha aqui. E vamos começar então. Legal. Deixa eu me apresentar também, né? É um prazer, pessoal, receber todos vocês aqui. A gente vai esse ano começar a fazer essas lives, né, mais frequente, passar um pouco de toda essa experiência que a gente tem vivido e passa com os clientes também, né, no marketing digital, auxiliando eles com tecnologia, enfim. A gente vai falar sobre isso, né, como vem evoluindo o marketing. Mas eu sou o Lucas Stefanello, eu sou o diretor da Encuca Tecnologia e gosto muito de Star Wars, mas não é por isso que eu estou usando aqui o fone da Princesa Leia. É, vai ser legal hoje trocar informações com vocês, né? Eu atuo no mercado há mais de 10 anos. A gente vem ajudando centenas de empresas hoje, de porte pequeno e médio, mais ou menos, né? Principalmente ajudando o gestor de marketing, o CMO, né? O diretor de marketing, a trabalhar com dados, tecnologia e o time dele. Então é essa troca que a gente quer trazer para vocês aqui. E claro, a gente vai falar de cibersegurança, vai falar de ranqueamento, de Google, de várias coisas, mas aí vamos deixar a Brenda começar também, né? Passando o material que a gente criou e aí a gente vai pontuando esse conteúdo, tá? Fiquem à vontade para fazerem perguntas na live ali no LinkedIn. A gente está acompanhando e aí a gente vai tentar responder todos. Vamos tentar fazer uma troca legal aqui para começar. Legal, Lucas. E só para pontuar, né, as lives vão ser toda quinta-feira às 11 horas. Então, se vocês têm interesse, né, nesse assunto de tecnologia, marketing, dados, cibersegurança, vocês podem estar aqui toda quinta às 11, que a gente vai estar passando um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Mas então, para iniciar, né, o nosso assunto, a gente vai dar um pouquinho de contexto de passado para vocês. Então, o nome da live, né, o passado e o futuro do marketing. Então a gente começa a nossa história, né, num período que nem é tão distante assim, né? A gente fala passado, mas querendo ou não, esse marketing digital ele é recente, né? Então mais ou menos ali em 2010, né, surgiu essa ideia, né, do inbound marketing, do a ideia das empresas fazerem, né, conteúdos, publicarem conteúdos para atração de clientes, né? Então há alguns anos, né, depois ali de 2010, a gente testemunhou esse boom, né, do inbound marketing. Então as empresas que foram pioneiras, né, nesse tema de trazer posts, artigos, né, sobre os assuntos que rodeavam ali o universo da empresa, se deram muito bem, né, nesse início, porque era um oceano azul realmente, né, poucas empresas faziam produção de conteúdo sobre os assuntos, né, pertinentes ali aos seus serviços. É o caso, né, da RD Station, que trouxe isso para o Brasil
e realmente foi, né, pioneira nesse universo e explodiu, né, com esse assunto. Então, teve, né, esse momento, né? Então, a gente testemunhou esse boom, as empresas começaram a perceber, né, que atrair os clientes, né, eram muito mais, né, do que só fazer publicidade agressiva, mas que trazendo educação, trazendo conteúdo de qualidade, elas conseguiriam também atrair esses clientes. E isso acabou gerando essa demanda, né, excessiva de mercado, querendo ou não, né, meio que tudo funciona dessa forma, né? Existe uma técnica ali que funciona, as primeiras pessoas, né, que fazem essa forma, né, de tentar atrair clientes acabam dando muito certo, porque tem poucas pessoas fazendo, mas depois todo mundo começa a tentar e vai virando aquela saturação, né, de conteúdo. Então a gente chegou nesse lugar hoje em dia, né? Hoje em dia já não é mais novidade fazer produção de conteúdo, né? Tanto nas redes, né, da empresa quanto em blogs e afins. Inclusive, né, se o pessoal que está aqui assistindo, né, se vocês usam essa técnica na empresa de vocês, né, de inbound marketing, comentem aqui para a gente ter essa noção, né, de que realmente meio que todo mundo está fazendo, né? Então chegamos nesse momento de saturação. E indo ali para o próximo slide, né, a outra visão que a gente tem de saturação foi a questão da abundância de dados, né? Então, num passado recente, né, a gente tinha poucos dados disponíveis, né, das plataformas, a gente tinha poucas plataformas que nos davam esses dados, porque meio que tudo era muito feito manualmente, né? As vendas eram feitas manualmente, não tinha muito registro, né, de como as coisas eram feitas, então as empresas tinham um pouco essa dificuldade, né, de acessar os dados. O que agora não é mais uma realidade também. Né? Hoje em dia, até estava lendo esses dias um artigo que a pessoa usou o termo obesidade de dados. Né? Então, a gente tem muitos dados disponíveis, muitas plataformas, a maior parte das empresas tem, às vezes, 5, 6, 7 plataformas que estão ali dando dados para elas, né? Sejam as plataformas de CRM, seja as plataformas de ads, né? de anúncios, ou as próprias redes sociais, né? Então, tá todo mundo ali tendo muitos desses números e acaba que geralmente as equipes de marketing ficam completamente perdidas no meio disso tudo, né? Como que faz a relação de um dado com o outro, o que é mais importante, que métrica vai ser mais importante. E daí, falando um pouquinho, né, desse passado, eu queria que o Lucas desse um pouquinho, né, da visão dele, né? A Incuca tem aí 10 anos de empresa, como é que foi, assim, esse início, né, de inbound, esse início de dados, como é que foi isso para a Incuca, Lucas? Legal. O mercado nacional, no Brasil aqui, ele começou a maturidade dele, né? Eu criei a maturidade 10 anos atrás, junto também com RD, com essas plataformas que foram pioneiras, né? E a Encuca estava ali para servir como, como braço de tecnologia dessas empresas da internet. Você não consegue construir nada, né, sem ter uma base de programação, de tecnologia, um front, um back-end, um site, uma loja, algo assim, né? Mas bem no início, tudo começou com os bloggers do Google. Não sei se alguém aqui usou, lá do tempo, muito tempo atrás, né? Eu acho que lá até o Orkut era vivo ainda. E o pessoal usava os blogs então para postar conteúdo e o nosso início foi bem peculiar porque a minha formação inicial foi jornalismo, né? Me formei em jornalismo, trabalhei com isso muito tempo em rádio, jornal, enfim. E começou o advento da internet. E os meus amigos jornalistas queriam aproveitar isso para colocar o conteúdo deles também na internet. E aí, o dilema, né? Tá, mas quem que vai nos ajudar com essa parte técnica, né? A gente domina muito a comunicação, a linguagem, enfim, né? Tem um texto muito bem escrito, mas onde é que a gente vai colocar esse texto? E aí, como eu era jornalista e na época também, né, estudava programação, eu acabei ajudando essas pessoas e vários nomes conhecidos nacionais a estruturarem os seus primeiros blogs na internet, né? Aquela migração do Blogger do Google para o WordPress na época já funcionava bem muito diferente de como é hoje. Hoje é muito mais fácil, mas né, naquela época já existia. Então eu ajudava eles a estruturar esse blog para eles poderem publicar o conteúdo. E isso foi crescendo, né, numa velocidade muito grande. E aí a gente foi estruturando a empresa, estruturando a Encuca com mais pessoas, né, montando o time e sempre auxiliando esse pessoal de comunicação, né, que com o tempo foi se especializando. E aí as empresas viram que era uma oportunidade legal, uma vitrine legal ter o seu site institucional
lá, né? Na internet, e aí a gente evoluiu do blog para começar a fazer sites institucionais, páginas sobre a empresa, sobre os produtos, né, mostrando a empresa como ela é. E depois começou as vendas online. Então, até essa época, por exemplo, né, ninguém comprava online porque não existiam gateways, não existiam formas de fazer isso, né? E no meio do caminho surgiram essas formas. Então o pessoal começou a pensar, bom, agora eu posso vender produtos. E aí começaram os primeiros e-commerce, a maturidade do público começou a mudar também. Muitas pessoas no início ficaram, né, retraídas, pensando, eu não confio muito nisso, não vou comprar online, né? Parecia uma coisa de outro mundo. Mas com o tempo o pessoal foi entendendo hoje, né? Ninguém mais vive sem comprar online, quase, principalmente na pandemia, foi muito importante. E disso a evolução para sistemas web, aplicativos, né? Teve o boom dos aplicativos, dos softwares, então teve toda essa evolução tecnológica que a gente foi acompanhando e servindo o mercado, servindo as empresas dessa mão de obra que, né? é, de certa forma ela é escassa, né? Porque ela é uma mão de obra muito qualificada, é uma tecnologia voltada para o marketing, mas que é essencial hoje para você poder justamente conectar todos esses dados e ter uma clareza sobre isso, né? Hoje existem infinitas fontes de dados e aí você precisa trafegar por tudo isso, principalmente o gestor, é muito difícil, né? Às vezes a pessoa fica perdida, uma plataforma dá um dado, outra dá outro, e aí como é que você vai trafegar por isso? Então, o que antes era extremamente escasso e difícil e ninguém se preocupava, né? Hoje no início era muito qualidade de conteúdo. Se você tinha um conteúdo legal, ótimo, você já ia figurar nas primeiras colocações porque tinha pouca gente escrevendo, não tinha tantas técnicas de SEO assim, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, se você não tem o SEO todo bem regulado, uma página muito veloz, né? E vários itens ali transformando os dados em informações sobre as experiências dos usuários e voltando isso, né, para as plataformas, é bem complicado você conseguir ter alguma posição de destaque. Então, tudo isso veio acontecendo, né? E aí agora vem inteligência artificial, outras coisas, né? Que estão transformando ainda mais esse cenário de marketing. E aí a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas isso é um pouco do panorama que a gente viveu, né, ao longo desses 10 anos e como a gente vem trabalhando com os clientes para fazer com que eles acompanhem tudo isso, né? E estejam sempre bem posicionados. Exatamente, e é muito doido isso, né? Porque, querendo ou não, o mercado ele vai se transformando e algumas estratégias que antes eram usadas e dava super certo, hoje em dia não dá mais, né? Então, ali, em relação ali ao próximo slide ali, né, que tem as estatísticas ali, eu não sei se vocês estão vendo o mesmo slide que eu, porque tá com o delay ali da live, mas então ali a gente chegou, né? Então, essa saturação de conteúdo, ela fez com que o número de muitas empresas caíssem muito. Provavelmente pode ser até, né, o caso de quem está aqui assistindo a gente. Então, antigamente, como o Lucas falou, né, vocês faziam um conteúdo super de qualidade e aquilo ali já era o suficiente, trazia visitas, trazia resultados, trazia leads. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você pode fazer o artigo mais completo de todos e às vezes isso não ajuda, né, o seu site a ser ranqueado no Google, a ser mostrado para visitantes. E isso fez com que muitas estratégias novas, né, estão surgindo, né? Vocês que estão aqui no LinkedIn, né, que estão consumindo conteúdo, vocês com certeza já devem estar ouvindo, né, essas novas estratégias de inbound, que está sendo chamado, né, de um novo inbound. Mas mesmo nessas novas estratégias, né, de novo inbound, de rever, né, o funil, enfim, todas essas polêmicas que estão surgindo, né, no mundo do marketing, mesmo nessas estratégias, a educação, né, do cliente com conteúdos de qualidade, ela ainda é um dos pilares, porque a gente não tem muito como fugir disso, querendo ou não, né? Principalmente em mercados novos, né? Se você é uma empresa que às vezes está com um produto que não é tão conhecido ou tão solicitado, né? Você precisa educar essa sua audiência. E a educação, ela vem dessa produção de conteúdos de qualidade. Uma É, uma das coisas que aconteceram mais ou menos em meados de 2021, por aí, 22, foi, por exemplo, uma alteração que o Google fez no algoritmo, fez com que vários sites que antes eram muito bem ranqueados, né, e que tinham um ótimo, excelente conteúdo, começassem a cair no ranking, começassem a perder visualizações
e foi um momento onde houve essa troca que a gente estava falando ali, que no início era muito conteúdo e agora não só, né? Começou essa troca por quê? Porque a experiência do usuário está cada vez mais em pauta. Você servir o que o usuário precisa. E aí, claro, não existe uma fórmula mágica para fazer isso, mas cada empresa tem o seu público característico. Aí você consegue ir moldando a tecnologia, o conteúdo, o site, né? Enfim, a, essa combinação das duas coisas para servir esse público. Então, por exemplo, quando o Google fez essa mudança, 8 métricas ficaram em cima do SEO conteúdo, né? Para o peso da nota que o algoritmo dá quando rastreia o site. SEO, velocidade, né? Page speed, a gente vai falar mais para frente, mas esses itens técnicos passaram a valer, porque o primeiro, né, o Google começou a pensar, claro, também no planeta. Se as pessoas não se preocupam com a velocidade do site, um site lento, por exemplo, é um site que consome muito mais recurso de servidor, isso consome muito mais energia, que consome mais recursos do planeta. Então, o que eles pensaram, né? Bom, se a gente mexer uma métrica aqui para todo mundo começar a cuidar disso e ter uma página sempre enxuta, rápida e tudo mais, isso vai fazer um efeito legal de consumir menos, né, recursos de máquina, menos recursos do planeta. Então, eles começaram a botar alguns itens que são bem técnicos, que têm a ver com isso, né? Para que as pessoas comecem a se preocupar com a experiência do usuário. O usuário entra num site lento, por exemplo, é ruim, né? Então ele precisa combinar um bom conteúdo que vai atrair com, né, novas tecnologias e novas estratégias para que isso funcione. Tudo isso integrado, por isso que é o novo inbound, né? Aquela velha fórmula, ela não funciona mais. E se a gente for parar para pensar, né, Lucas, faz todo sentido, né? Porque se a gente colocar ali 10 anos para trás, né, a internet ela era mais lenta no geral, né? As pessoas tinham menos velocidade em casa, no celular e afins. Então, antigamente, se você entrava num site, ele demorava um pouco para carregar, não necessariamente era porque o site era lento, às vezes era só a tua internet de casa que era ruim, às vezes era, né? Então, acho que conforme as coisas foram mudando, o Google ele é muito preocupado realmente com estar atento ao comportamento do consumidor. Né? E o consumidor de 10 anos atrás, ele mudou, ele não é mais o mesmo. Então, hoje em dia já tem várias pesquisas, né, que falam que se o site demora mais do que 1 segundo para carregar, isso já é o suficiente para algumas pessoas desistirem de entrar no site. Então, o Google, atento a essas mudanças, né, atento a essa mudança de comportamento do consumidor, ele foi alterando o algoritmo para realmente beneficiar os sites que estão dentro dessa experiência do usuário para esse novo usuário, né, esse usuário de 2023, de 2024, que quer tudo, né, para ontem. Então faz todo sentido realmente essa alteração, né, de algoritmo do Google. Então, indo ali, né, pro slide roxinho, né, hoje em dia apenas escrever, né, as centenas de conteúdo, ela não vai ser mais uma boa estratégia, porque o Google não vai só considerar se seu conteúdo é bom, não, ele vai considerar se quando o usuário entra no seu site, ele tem uma boa experiência de usuário. Então, isso é um pouco do que a gente vai trazer aqui. Então, a realidade, né, da maioria das equipes de marketing hoje em dia é a seguinte, né? Um time, às vezes, completo para produção de conteúdo, então, às vezes, mais de uma pessoa ali fazendo produção de conteúdo para o blog, e que essas pessoas, às vezes, elas não têm ideia do elemento técnico que o site precisa ter e que pode estar atrapalhando a boa performance desse conteúdo, né? Então, a pessoa está ali fazendo, né, com todo carinho, com todo cuidado, produzindo conteúdo, sendo que às vezes o site da pessoa está impedindo ela de conseguir alcançar público, alcançar audiência. E a maior parte da equipe, das equipes de marketing, elas não possuem esse conhecimento técnico, né? Porque, querendo ou não, a gente vai falar um pouquinho ali mais para frente, a gente vai mostrar que elementos técnicos são esses, né? São coisas que realmente, né, numa faculdade de marketing, num curso de marketing, não é falado, né? A gente foca realmente bem mais em estratégias, em conteúdos, e essa parte técnica fica faltando. Então é sobre isso que a gente vai falar também. E a outra realidade é essa parte, né, de que está todo mundo perdido nesse mar de dados e análises. Então, a equipe fica nesse lugar de não sabe o que está atrapalhando no site e não sabe que dado olhar, que plataforma olhar, quando vê, já passou 2 meses que não está olhando ali, né, as estatísticas das redes sociais, aí estava olhando só as estatísticas do site, porque realmente fica uma coisa muito complicada, né? Então,
isso acaba resultando numa equipe frustrada, né? Porque é muito frustrante você estar ali produzindo conteúdo, né? Botando o teu tempo investido ali e as coisas não dando resultado, né? E as lideranças, né? Tanto as lideranças de marketing quanto os CEOs mesmo das empresas não entendendo às vezes como funciona esse processo, como é esse encaixe, né, entre a parte técnica com o marketing, acabam às vezes cobrando somente do marketing, né, como se o marketing tivesse que ter a solução para todos os problemas, né? Então, por que esse conteúdo não está sendo entregue? Por que diminuiu a quantidade de visitas no nosso site? Por que não está funcionando mais como estava funcionando antes? Então, os líderes eles cobram, né, os times que realmente ficam sem saber ali para onde ir, né? Então, resulta realmente nessa aflição geral, né, de que as pessoas às vezes não sabem, né, para onde correr. Uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Acho que quem trabalha mais a fundo com isso talvez tenha essa noção, mas um website, por exemplo, que tem uma frequência de produção de conteúdo, né, e tal, um marketing mais ativo, mas faz, por exemplo, 2 anos que ninguém olha para a parte técnica, né, do site, que é a programação, enfim, como as coisas estão costuradas ali nessa parte de código, ele provavelmente tem mais de 5.000 erros de SEO técnico na plataforma, que são 5.000 pequenas âncoras segurando, né, que todo esse trabalho de conteúdo que é feito possa ser distribuído para mais pessoas, possa indexar melhor. Então, essa parte ela começa a fazer muita diferença quando você está no mercado mais competitivo, né? E aí a questão também, né, do tempo de carregamento, são várias coisas que impactam nesse resultado. Outro ponto é quem investe em ads, né, em publicidade online, você tem lá todo o investimento na campanha, você cria uma campanha super legal, atrai as pessoas até o seu site, a sua página de conversão, e aí esse lugar onde elas chegam não é um lugar otimizado, ele não carrega rápido, é ali, né, cada segundo que passa você está perdendo pessoas que não vão ter paciência de carregar, a informação não está certa, né, a pessoa não consegue medir o que está acontecendo ali para ajustar, então tudo isso é dinheiro no ralo, né, que poderia ser otimizado. Então, e isso gera com certeza muita frustração, sem dúvida. Exatamente. E agora, ainda ali pro novo slide, eu quero fazer um teste aqui agora com o pessoal que está assistindo a gente. Eu quero perguntar, né, se vocês sabem, né, qual que é a nota do PageSpeed Google do site da empresa de vocês. Então, para quem não sabe, né, o PageSpeed Google, ele é uma página ali do Google, que o próprio Google oferece, que você coloca, né, a URL ali do seu site e ele vai dar uma nota ali para a velocidade do seu site e vai fazer várias análises de como o seu site está performando na internet. Então, eu quero fazer uma pergunta, se vocês puderem comentar aqui, se vocês já viram a nota do PageSpeed do site da empresa de vocês ou não, vocês nunca colocaram, né? Eu quero fazer esse momento aí para vocês pensarem um pouquinho. Caso vocês não saibam, né, se a resposta for não sei nem o que é o PageSpeed, então vai ter grandes chances de que a equipe de vocês esteja passando exatamente por esse problema. Porque se você nem sabe o que é o PageSpeed, então muito provavelmente não tem ninguém olhando para essa parte técnica do seu site. E se não tem ninguém olhando para a parte técnica do seu site, né, como o Lucas falou, os erros, né, de CEO técnico, eles vão se acumulando com o passar dos anos e de repente vira uma bola de neve e o seu site está ali demorando super para carregar com uma nota, né, às vezes abaixo de 70 no PageSpeed e você nem sabe. Então você nem sabe que o seu site está sendo prejudicado no ranqueamento do Google. Isso é bem sério, né? E aqui, então, a gente colocou, né? Você sabia, né, que todos esses elementos, então aqui a gente colocou vários elementos técnicos que podem prejudicar o seu site de aparecer nas primeiras páginas do Google. Vou pedir para o Lucas comentar um pouquinho cada um, já que né, essa parte técnica assim é mais com ele. O que são né, esses elementos que podem prejudicar o site do pessoal. Sim. Antes, pessoal, que se vocês querem saber qual é a nota, vocês podem pesquisar no Google lá, né? PageSpeed Insights. Aí vocês colocam a URL e analisam e ele vai dar uma nota. Essa nota, ela vai variar de 0 a 100 e ela vai analisar alguns âmbitos do site, né? Algumas características. Mas aqui a gente vai falar da nota geral. Se você está abaixo de 90, seu site com certeza tem problemas que precisam ser resolvidos.
E aqui nessa questão de olhar tecnicamente para um site que tem uma nota ruim, a gente nem vai abordar ainda a questão da segurança, porque a vulnerabilidade de um site que, né, não tem uma equipe técnica acompanhando, ela é bem grande. Todo ano, 30% ou mais das empresas do Brasil são hackeadas, então tem dados bem ruins, né, para esse mercado e que é importante você prestar atenção. A gente vai falar sobre essas coisas em lives futuras, você vai acompanhar e vai ficar sabendo, tem muita informação sobre isso, mas hoje focando especificamente na performance, ou seja, qual é a parte do trabalho do marketing que talvez não está tendo resultado por conta disso, né? Ou não está dando certo por conta disso. A primeira, é a velocidade de carregamento. Quanto tempo leva, quantos segundos levam a página para aparecer para o usuário, né? Essa velocidade hoje, se ela for maior do que um segundo, ela é considerada já uma página lenta. De 1 a 3 segundos é o aceitável, menos que isso é, é muito ruim, né? Mas o ideal é que seja, para uma experiência boa mesmo, né, no mercado competitivo, que seja menor do que um segundo. E aí você tem elementos na página, tem técnicas de programação para fazer um carregamento acelerado, deixar para carregar depois de um tempo, coisas que são muito pesadas, ou que não é a primeira sessão de encaixe do site. Aí tem várias técnicas que podem ser usadas, né, para resolver esse problema. Responsividade, hoje em dia, inaceitável um site nascer sem isso, né, ou mesmo ser corrigido e não ter isso. Então, a responsividade tem a ver com encaixar em diferentes telas, tamanhos de telas, né, tanto celular como TV, enfim, né, laptop. Isso é imprescindível. As pessoas hoje, né, acessam de multiplataformas, então precisa ter isso. Ter uma estrutura de URL amigável para que as pessoas tenham como navegar de uma forma mais eficiente, para que o SEO consiga também analisar melhor o que informações tem nessa página. Aí, essa estrutura de URL serve tanto para a arquitetura do site, da loja, do sistema que você tem, quanto para os conteúdos especificamente. Então, tanto para o conteúdo institucional quanto para o conteúdo informativo, conteúdo rico, né? Então, ter URLs onde a palavra-chave apareça, né? Tem algumas técnicas onde a gente pode fazer, por exemplo, uma categoria com a palavra específica e dentro dessa categoria tem os diversos posts, né? Então, você concentra o, o SEO de várias páginas de conteúdo numa página pilar, que seria a categoria. Então, tem várias, né? Essa é uma só das estratégias possíveis para a estrutura de URL. A segurança, ter o cadeadinho na URL lá, né? Ok, o Google hoje penaliza os navegadores em geral, não só o Google, mas vários, inclusive alguns antivírus que você talvez tenha no computador. Se você acessar um site que não tem o protocolo HTTPS, que é aquele cadeadinho lá do lado da URL, ele vai botar uma tela vermelha lá e vai dizer, olha, esse site é inseguro, né? Você tem certeza absoluta de que você quer entrar aqui, pode ser que tenham dados maliciosos ali, ou que, né, que vão roubar informações de você. Então, um site precisa ter isso, senão ele vai, né, tá não passando uma credibilidade importante. Isso para uma empresa é vital, né? Ter as meta tags bem desenhadas, isso significa que você pode escrever pro algoritmo, facilitado para o algoritmo, você pode escrever o código de uma página que vai receber um post, por exemplo, né, um texto, facilitado para que o algoritmo consiga ler o mais rápido possível, ou você pode escrever de qualquer outro jeito. Esse qualquer outro jeito, o algoritmo vai levar mais tempo para ler, para entender o que tem ali e provavelmente não vai tirar a melhor nota possível, né, para essa informação. Então, ter essa estrutura de tags, de informações de código para receber o texto é muito importante. Eu sempre brinco aqui que 50% do sucesso de uma página é o conteúdo, 50% é a tecnologia. Não adianta nada você escrever o melhor texto do mundo e colocar numa página que não vai tirar proveito disso. Também não adianta você ter o melhor site do mundo, né, com a melhor tecnologia, se você faz um conteúdo que não é relevante. Então, essas duas coisas precisam ter um casamento aí, né, entre essas duas para ter o melhor desempenho. Ter um sitemap,
robots.txt bem organizado. Isso também facilita a identificação, a indexação, né? Os algoritmos, identificar melhor o seu site, ter redirecionamentos, URLs canônicas, isso tudo ajuda você a não deixar o seu usuário confuso. Por exemplo, isso acontece muito, chega muito para nós aqui, migrações. Ah, a pessoa vai fazer uma migração, fez um site novo, vai migrar o site velho para o novo. Só que no velho tem lá 10 anos de produção de conteúdo, tem várias URLs figurando na primeira colocação e, né, anos de investimento e trabalho de SEO ali naquele. E aí quando vai no antigo, quando vai fazer a migração, o pessoal não cuida para fazer os redirecionamentos, para preservar essa qualidade do SEO na nova plataforma. E o que a gente acaba vendo aqui é que nos chegam casos que, nossa, né, o pessoal fez a migração, mas não cuidou com isso, e aí os acessos que estavam crescendo vão a zero, e aí você precisa começar de novo toda a história do SEO, ou seja, 10 anos de trabalho e investimento colocado fora. É uma pena, a gente fica muito triste quando vê isso, mas acontece, infelizmente. Então, tem que cuidar com isso, né? Se uma página mudou e ela está indexada no Google, as pessoas ao pesquisar vão achar no Google, mas ela clica e a página não existe mais. Então cai no último item, no erro 404. Essa página não está mais ali, aí o cara fica perdido, né? Então tem que tratar essas coisas. Esse é um pouco dos errinhos de SEO técnico que vão prejudicando, né? Fazer uso de flash, estrutura de links internos bem estruturada, um servidor que acompanha a tecnologia do site, não é um servidor que atrasa, então a performance do servidor é importante, ter uma máquina adequada para que o site performe bem. A analogia aqui é da Ferrari correr numa estrada de lama, né? Não adianta você ter um site lá que é a Ferrari, e aí você bota num servidor que é muito ruim ou, né, pouca capacidade. É como você ter uma Ferrari correndo na lama. Ele não vai performar, não vai ter um bom desempenho, não adianta nada. Então tem que cuidar com isso, né? Tem que ter compatibilidade com os navegadores, geralmente os evergreens, que são as últimas versões dos navegadores, para que o site também tenha um bom desempenho, para que as pessoas não vejam um site quebrado eventualmente, porque, né, não foi testado nos navegadores, não foi adequado. Tudo isso se faz em código, tá? E os erros, né, 404, 500, que são os erros mais comuns, quando o usuário tenta achar aquele conteúdo e o conteúdo não está mais ali, né? Aquela página não existe mais. Então, esses cuidados técnicos, eles são básicos, né? São coisas que, quanto mais dinâmico for o time de marketing, produção de conteúdo, ads, estratégia, quanto mais o site cresce nesse sentido, né? Tem mais conteúdos, mudanças e tal, essas mudanças têm um outro lado. O lado positivo é que vai crescer, mas o lado negativo é que vai gerando um déficit aí, né, de vários erros e que precisam ser corrigidos. Então, avalie. Se você tem todas essas estratégias em curso de conteúdo, de ads, né, tudo isso funcionando, reforce o seu lado de tecnologia também. Você vai ver que vai dobrar, talvez, o potencial do esforço que vocês estão empregando aí, né, no ambiente. E sobre isso, né, Lucas, a gente já teve vários clientes, né, que chegaram para a gente com, né, anos ali de marketing nas costas, né, já fazendo esse trabalho de produção de conteúdo há muito tempo, e é assustador, né, Lucas, a quantidade de erro técnico que às vezes a gente pega em equipes que são gigantes, gente. Às vezes a equipe de marketing tem 7, 8 pessoas, e quando chega para a gente é um número exorbitante, né, de erros técnicos que o site tem, justamente por esse problema que a gente falou, né? As equipes de marketing, no geral, elas não estão preparadas com essa parte técnica, porque geralmente isso fica ali, né, com a galera, né, de TI, né? Não vai muito pro conhecimento do pessoal do marketing. Uma E daí, coisa, uma coisa também que, que acontece, né, é a questão de todos esses erros, se você tem eles, não significa que você precisa refazer um projeto do zero toda vez, refazer o seu site do zero toda vez. Isso a gente escuta bastante também e não faz muito sentido, porque são coisas que você pode corrigir, ou seja, são erros que você pode corrigir no site atual. Você não precisa toda vez pensar na complexidade de mudar design, mudar, refazer página, arquitetura para corrigir esses erros. Eles são todos corrigíveis na plataforma que você já tem, né? Isso significa fica no você, background ali, né, Lucas? isso, você consegue corrigir isso
sem fazer investimento de, né, um novo projeto, nem nada disso. Então, é uma prática do mercado, né? Quando aparecem erros assim, o pessoal pensa, vamos ter que refazer o site, ou sugerem refazer o site, mas, claro, é necessário uma habilidade técnica para resolver esses itens num site que já existe, né? Porque você precisa ler como ele foi criado, entender como ele foi construído, codificado, para daí corrigir o que tem ali. Mas o esforço é muito menor, claro, do que trazer a complexidade de refazer o projeto. Às vezes, né? Claro, a empresa quer aproveitar e refazer tudo, mas é possível você corrigir todos esses itens no site que você tem hoje, por exemplo, e ele ficar 100% tecnicamente, né, para você continuar operando o seu marketing. Show de bola. E daí aqui também a gente, né, trouxe também uma provocação, né? Então, vocês aí, né, que possuem, né, um time de marketing interno, né, ou às vezes é um time grande, às vezes é um time pequeno, né? Com quem que a sua equipe fala quando precisa de um suporte técnico de marketing, né? Então, porque tendo o exemplo, né, das empresas que a gente trabalha, né, a maior parte das empresas que são os clientes da Incuca são empresas de tecnologia, né? Então, empresas que têm times de TI, às vezes gigantescos, né? Às vezes o setor de TI é muito maior do que o setor de marketing dentro da empresa. Mas com quem que o seu time de marketing fala quando precisa de um suporte específico e interno dentro da empresa? A maior parte dos times não tem essa pessoa que está ali cuidando do site, cuidando desse tipo de problema de SEO técnico, ou até coisas mais básicas que um time de marketing tem ali no dia a dia, né? Então, às vezes a integração de um CRM que não está dando certo, que está duplicando as vendas, que está duplicando coisa que não é para fazer. Quem que ajuda, né, o time de marketing nesse sentido? O Lucas Inclusive, pode até falar, né? o que Isso. a gente vê muito é o pessoal usar o dev interno, né? Vai lá, desloca o dev, que está focado numa funcionalidade do produto da empresa, tira esse cara desse contexto e pede para o cara resolver no marketing alguma coisa, que é outro contexto, outra história, né? Tem que dominar SEO, dominar é, performance web, né? Toda outra história. Então, a pessoa, claro, ela vai resolver, talvez, né? Mas ela vai levar mais tempo, né? Talvez vai só executar aquilo que foi pedido, não vai conseguir pensar mais a fundo por não ser especialista em marketing e tecnologia. E, claro, um desenvolvedor, né, que está focado lá no produto, ele tem um custo também. O tempo dele tem um custo elevado, geralmente, né? E aí você colocar essa pessoa para resolver um problema no marketing geralmente acaba desbalanceando, né? Eu sei que isso é a realidade de várias empresas, mas não faz sentido, né? Isso hoje em dia. Até porque não é porque a pessoa é de TI que justamente ela sabe resolver esse tipo de problema específico do marketing, né, Lucas? Porque existe uma lacuna, né, nesse lugar que o pessoal do marketing, ele não, às vezes, não tem, né, a capacidade técnica para fazer esse tipo de alteração, mas às vezes o pessoal de TI não tem ideia, né, como que faz essas alterações que são específicas do marketing também, mesmo que sejam mais técnicas. Então, às vezes fica esse lugar no meio do caminho em que, né, bem nessa situação que tu falou, né, que o marketing ele acaba recorrendo a um time interno, né, de TI, mas que o pessoal às vezes realmente não sabe exatamente o que fazer, às vezes faz coisas ali que vão às vezes solucionar na hora, mas que no futuro pode acarretar em problemas também. Então realmente fica assim essa lacuna, né, de ninguém olhando, né, para essa parte técnica do site. A gente tem um caso, né, Lucas, bem específico, acho que vai ficar bem claro, né, para o pessoal de um dos nossos clientes, se tu quiser falar um pouquinho, né, para o pessoal Sim, entender bem, né? sim. Vários casos, na verdade, né? Mas Sim. acontece, por exemplo, empresas que têm já um time de marketing bem maduro, para conteúdo, ads, estratégia, toda essa parte do marketing digital que tem a ver com comunicação, né? Mas a parte de tecnologia ficava sempre defasado, né? Não tinha para quem passar, ou destacava um dev interno para fazer, e aí era esse mesmo dilema que eu contei anteriormente. Então a gente chegou com o nosso time para ajudar justamente essa parte tecnológica, né? É assim, por exemplo, com a resultados digitais, há mais ou menos 4, 5 anos que a gente ajuda o time de marketing, né? Eles são referência em marketing no país, né? Conteúdo, ads, tem um time bem grande lá e a gente aqui é o
o lado técnico, né? Então tá sempre disponível para resolver os perrengues, as demandas que acontecem no dia a dia, que é normal, né? Quem está vivendo o marketing sabe, todo dia você tem o planejado e tem o dia, né? Que vai acontecendo várias coisas. Então é importante ter um braço direito de tecnologia para resolver qualquer coisa, trocar ideia, discutir, enfim, né? A gente sempre traz esse know-how. Mas tem várias outras empresas, como, né, Itaú, como Porto Belo, tem a própria Pixium, que é referência em saúde nacional, né? A gente faz esse trabalho, tem uma centena de clientes em que a gente ajuda com essa parte técnica para o marketing e dá super certo, né? Os nossos clientes estão com nós aí num relacionamento bem legal, bem longo, mais de 5 anos, a grande maioria deles, porque é o casamento que funciona, né? Um bom time de marketing com um bom time técnico, especializado em marketing, todo mundo, conversando sobre os problemas que o dia a dia e as metas da empresa precisam, e aí vai resolvendo as coisas e conseguindo atingir os resultados, né? Acho que é bem legal isso. Exatamente. É bem isso, né? Então, né, parando para pensar, né, a RD, né, resultados digitais, imagina quantos desenvolvedores eles não têm no time deles, né? E ainda assim, eles sentiram essa necessidade de ter alguém especializado olhando, né, para o site deles especificamente, né? Porque o desenvolvedor, o pessoal da TI está olhando no produto, né? Olhando para o software que eles vendem, enfim. Então, às vezes, ter alguém externamente, né, que está olhando para essas coisas que importam, acaba sendo muito importante. Né? Então, seguindo aqui, né, vamos ter aí mais 20 minutinhos de live para o futuro do marketing. Né? Então, esse foi, até agora a gente falou, né, desse panorama, né, de passado, de tudo isso que está acontecendo até então, e agora a gente vai dar, né, alguns insights para vocês de como pode ser esse futuro do marketing, né? Como que as equipes, né, de marketing da sua empresa mesmo pode se preparar, né, para esse novo momento. Né? Então, como que deve ser o marketing, né, da sua empresa no futuro? A gente destacou aqui dois lados, né, dois insights principais, claro, né, que se a gente for desdobrar em outras ações, a gente poderia ficar aqui umas 4, 5 horas conversando, mas a gente quis trazer esses dois pontos que a gente enxerga como os mais latentes hoje em dia, né? Então, a gente destacou aqui, né, então essa excelência digital, né? Então, no cenário futuro, né, e presente, realmente, ele é imperativo, né? O seu site ele precisa ser uma vitrine de excelência digital. Hoje em dia, uma empresa, né, que não está online, né, que não tem ali o seu site, ela já fica prejudicada em relação à concorrência automaticamente. Então, a gente enxerga, né, essa excelência digital como algo realmente imperativo, assim, né, para as empresas. Então, garantir que seu site esteja, né, tecnicamente otimizada. Então, não só às vezes bonito esteticamente, mas tecnicamente para que você não seja prejudicado, né, nas plataformas de pesquisa, para que o seu cliente, né, quando ele entrar no seu site, ele não tenha uma sensação, né, de ruim ligada à sua empresa, né? Imagina a pessoa tá ali tentando ver alguma coisa no seu site, aquilo demora para carregar, aquilo já gera, né, um sentimento ruim. Essas coisas todas elas vão sendo atreladas à experiência de marca, né? Então a experiência de marca da sua empresa ela precisa ser impecável no digital, né? Então essas jornadas de usuário elas devem ser, né, cuidadosamente planejadas, testadas. A gente precisa garantir, né, uma navegação fluida, intuitiva. Então esse futuro, né, que a gente enxerga hoje em dia é esse, né, no ponto de vista de excelência digital. E do ponto de vista, né, de análise de dados, a gente quis trazer, né, esse insight para vocês, que é em relação a uma análise de dados integrada, né? Então, nesse momento em que a gente tem muitos dados, né, disponíveis, eu acho que uma das coisas mais importantes hoje em dia é que realmente essas equipes, né, elas estejam preparadas e munidas, né, para entender esses dados, né? Porque vários números não nos dizem nada, né? A gente precisa conseguir organizar esses números, organizar esses dados para que eles de fato nos tragam insights importantes, né? Então a gente enxerga que o marketing do futuro ele tem essa análise de dados integrada, né? Então realmente diversas fontes de dados que se conversam e que trazem, né, resultados ali claros e fáceis de serem compreendidos, né? Então, realmente, são esses dois pontos assim que a gente enxerga para esse futuro. A gente vai trazer... Desculpa, Lucas, só para complementar, né? A gente vai trazer ali depois algumas tarefas de casa, assim, práticas para vocês conseguirem ir se adequando nesse novo momento. Mas pode comentar, Lucas.
Sim. Esses dois pontos aqui, eles estão interligados, né? Um alimenta o outro. Então, hoje a gente consegue, é claro, cada empresa tem uma realidade. Inclusive, essa semana o pessoal do Google comentou que não existe uma fórmula mágica para você ranquear bem, por exemplo, né? Existem várias boas práticas, mas não existe uma fórmula mágica. Existem várias plataformas que indicam como que está a nota, o que você deveria fazer e tal, mas são baseadas em médias. Então, nenhuma delas vai servir para você especificamente, porque o seu negócio tem o seu público, que é diferente do público de outras empresas, né? E tem outra realidade. Então, é importante que você tecnicamente esteja otimizado e saiba olhar as métricas que importam para que os dados, por exemplo, de persona, quais são os usuários que acessam o seu site? Ah, numa amostra de 1.000 pessoas tem 30% estudante, 10% tem potencial de compra, 70% são pessoas que estão buscando alguma solução, mas não sabem, né, direito ainda. Enfim, você consegue hoje categorizar essas pessoas, consegue saber quem elas são. E consegue criar jornadas específicas para cada perfil, cada tipo desses, né? Cada tipo desses usuários, como eles vão enxergar esse site, como que eles vão acessar, como vão navegar pelo site para que eles cumpram a missão. Ou seja, o que, que o Google, inclusive, pregou quando ele falou que não existe essa fórmula, né? Existe sim você se preocupar em servir o seu usuário do que ele precisa. Se a preocupação for essa, e você olhar nos dados, né? A gente inclusive constrói para os nossos clientes dashes exclusivas e tal ali para facilitar essa análise de dados, principalmente para o gestor de marketing ter esses dados mais fáceis em tempo real, até para passar para a direção isso, né? Para os diretores. Enxergarem o valor das estratégias de marketing, mas e também conhecerem um pouco melhor o público que acessa, mas você consegue ter essas informações, montar esses avatares aí, esses bonecos, e aí com base nisso você consegue moldar a jornada que o cliente vai percorrer. E aí sim, essa jornada precisa ter excelência digital, né? O site ele tem que mudar todo mês, toda semana, todo dia. Ao longo do ano ele se transforma completamente, por isso que você não precisa refazer um projeto todo ano. O ideal é que você vá modificando o que você tem com base nos dados dos usuários, né, que estão acessando. E aí a pessoa vai ver, pô, que legal. Os caras pegaram umas dificuldades que a gente tinha de navegar no site e agora o site está melhor. E assim a gente vai fazendo uma excelência de usabilidade. A usabilidade perfeita não existe, mas é sempre uma busca, né? E quanto mais alterações você fizer, mais bem visto vai ser pelo algoritmo do Google, porque quanto mais você altera a sua página, mais ele vai pontuar, mais ele vai ranquear você e o teu usuário vai sentindo as mudanças, as melhorias que você vai fazendo. Então, é um ciclo virtuoso bem legal que pode ser criado. Isso sim faz uma diferença bem grande, né, nas estratégias, combinado com conteúdo, com ads, com, né, outras estratégias até offline, mas as online, essas é as que mais performam, né? Porque cria aquele bem-estar do usuário navegar, uma experiência muito boa. Pô, nossa, que site fácil, que site legal, né? Eu consigo achar o que eu quero de uma forma muito fácil e isso faz toda a diferença. Sim, até porque também, né, Lucas, as tecnologias elas vão evoluindo, né? Então, vamos pegar aí uma empresa que fez um site há 5, 7 anos atrás, né? 10 anos atrás, tem empresa que tem o mesmo site há 20 anos, né? Então, não tem como um site feito, né, há tanto tempo assim, ter as tecnologias e todas, né, as possibilidades que a gente tem hoje. Então, manter um site, né, sendo sempre revisado, atualizado, rever a tecnologia, rever, né, esse por detrás, né, essa coisa que a gente não vê, né, que são, né, as engrenagens ali do site, acaba sendo muito importante, né? Então também fica de dica aí pro pessoal, né, se o site da sua empresa tá aí parada já há muitos anos, né, sem ninguém dar uma olhadinha em como é que tá funcionando as tecnologias, a gente é bem importante, né, tá sempre revisando, né? Então, vamos falar agora, né, de uma parte. Antes de a gente ir para o próximo slide, que a gente vai dar, né, umas tarefinhas aí de casa para vocês, eu só quero deixar um recadinho que quinta-feira que vem, às 11 horas, o tema da live vai ser usabilidade, justamente.
Então, vai ser usabilidade e técnica, aprenda os segredos para um site de alto desempenho. Então, a gente vai entrar nesses pontos todos que a gente conversou aqui, né, de forma mais superficial, a gente vai entrar de forma bem aprofundada. Então, quem tem interesse, né, de saber o que faz um site performar bem e quer entrar dentro, né, no detalhe mesmo, o que precisa ter, quais categorias no meu site eu preciso ter, não pode faltar. A gente vai dar várias dicas em sites bem legais. Então, quem se interessa aí por esse assunto, fica ligadinho aí que na segunda-feira a gente já vai liberar, né, a inscrição. Então, se inscrevam aí na live da semana que vem para não perder, tá? A gente vai entrar de uma forma bem técnica mesmo, então vai ser bem legal. Vou aproveitar para responder algumas perguntas que o pessoal fez Boa. aqui. Uhum. Tanto o PageSpeed quanto o GTmetrix, por que dão notas diferentes, né? Do William. Obrigado pela pergunta, William. O que acontece? São dois analisadores diferentes, então eles dão pesos e notas diferentes para, às vezes, as mesmas coisas, às vezes um analisa algumas coisas diferentes do outro. Por isso que a nota é diferente. Pode acontecer de um site ter uma nota maior no GTmetrix e menor no PageSpeed, ou maior no PageSpeed e menor no GTmetrix, né? Mas eles falam ali quais são os itens, né? Abaixo eles listam, se vocês olharem na análise, o que está sendo considerado, né? E por que tá ruim, tá? E o Rafael perguntou: estou vendo as notas do meu site no PageSpeed. A nota do celular está bem inferior à nota do computador. Quais são os fatores que mais impactam nessa diferença? É, o dispositivo do celular é diferente de um computador, né? Tem menos recurso, tem uma internet às vezes não tão rápida quanto o computador, tem uma série de diferenças aí. Por isso que ele considera a responsividade também é um item muito importante nisso, né? Ele vai considerar a nota do celular como se fosse um dispositivo celular acessando o seu site, aí como as coisas encaixam, quanto tempo leva, né? Simulando um celular acessando o seu site. E o desktop ele vai simular um desktop acessando o site, uma tela maior, né, mais recurso, enfim. Então essa nota ela vai diferenciar. Os itens que ele analisa são um pouco diferentes também. Aí na lista embaixo você consegue ver também o que exatamente para o seu site específico, né, ele tá considerando. Mas nas próximas lives a gente vai aprofundar mais cada item desses, né, e tal, para vocês entenderem melhor, né, como essa análise é feita também e principalmente como melhorar, né, para que você tenha um ambiente de alto desempenho. Obrigado pela pergunta também, Rafael. Um abraço. Sim, e também, né, Lucas, às vezes a pessoa que fez, né, o site, ela faz às vezes olhando só para o desktop, né, e não pensa na experiência desse usuário no celular, né, então também tem, isso é bem Um comum, né. exercício bacana é assim, olhem nos dados do site, o Analytics, né? Pelo menos tem o Analytics conectado, o GA4, para que vocês possam entender qual é a porcentagem de acessos que vocês têm. Por exemplo, se você tem 30% acessos de um dispositivo mobile e 70% desktop, significa que tem uma pequena parcela dos acessos que acessa pelo celular. Então você não precisa dar uma importância tão grande para isso, né? Um site responsivo resolve. 50% celular, 50% desktop, mesma coisa, só precisa ter um cuidado maior com os encaixes, né, do seu site pro celular. Geralmente a galera faz pro desktop e negligencia, né, o celular. Agora, 70% celular, 30% desktop é o que geralmente acontece, porque a tendência de acesso pelo celular, por ser mais fácil, mais rápido, está na mão da galera, é maior. Aí você já precisa pensar num site mobile first, porque você precisa entregar uma ótima experiência no celular e se adequar para o desktop, né? Responsivo no desktop. Então, esse é um exercício legal aí para que vocês olhem os dados e vejam, né? O que faz sentido ou não. E qualquer coisa, falem com a gente aí que a gente ajuda. Isso aí tá, inclusive tá ali nas tarefas de casa, Lucas, que a gente colocou ali também. Então vamos lá, né? Qual o primeiro passo? O que a gente pode passar aqui para vocês, né? Que vocês podem estar fazendo aí agora? Desligou a live, o que vocês vão fazer, né? Então, né, pensando, né, em excelência digital, eu acho que
um primeiro passo é realmente todo mundo conferir a nota do seu site no PageSpeed do Google. Eu coloquei aqui nos comentários, eu não sei se apareceu ali para todo mundo, que os comentários aqui para mim tá aparecendo, não estão aparecendo, Apareceu. Lucas. Uhum. Deu certo? Então tá. Sim. Então eu coloquei o link ali do PageSpeed. Todo mundo vai clicar ali no link do PageSpeed, colocar o URL do site e fazer essa conferência, né? Se a nota, né, do site de vocês tiver menos de 70, tem alguma coisa errada, né? Tem algum problema aí que precisa ser revisado. Então, essa vai ser aí a primeira tarefinha de casa. A segunda tarefa de casa é justamente isso que o Lucas falou. Conferir, né, as métricas de desempenho do site de vocês no GA4, né? Nem todo mundo tem o GA4 configurado, né? O GA4, para quem não sabe, né, é o Analytics do Google, que foi repaginado e agora está muito interessante, que traz muitos insights muito bacanas para o site. Então, se vocês, inclusive, né, não têm o GA4 conectado no seu site, se vocês não estão acompanhando as métricas do GA4, isso também fica, né, de tarefa de casa, é muito importante. Aqui na Encuca, inclusive, a gente ajuda, né, empresas que não possuem ou que estão com dificuldade de fazer uma análise mais aprofundada dentro do GA4, a gente tem esse serviço aqui na Encuca também, se você estiver precisando, né, de uma configuração bem avançada para olhar ali na minúcia, né, o que o seu usuário está fazendo ali no seu site, a gente faz isso também, então se alguém precisar, pode dar um alôzinho ali no Lucas, no inbox aqui do LinkedIn, que a gente pode estar conversando, e daí fazer justamente esse tipo de análise que o Lucas falou, né? Quem são esses usuários de vocês, né? Estão vindo pelo celular? Estão vindo do computador? Esse tipo de ação, né, de insight pode mudar tudo, né? Então, como o Lucas falou, se você descobre que 70%, 80% das pessoas que chegam no site de vocês vêm pelo celular, então, peraí, a gente precisa fazer, né, uma adaptação para que essa pessoa entre ali e que seja a melhor experiência possível no celular. Então, esse tipo de relatório, de insight é muito bacana de estar sempre fazendo, né? Então, conferir essas métricas vão ser bem legais. Outras métricas ali que eu posso, né, dar aqui de dica que são bem interessantes é as métricas de rejeição. Então, que páginas que o usuário às vezes está entrando e está saindo rápido, porque às vezes ou não gostou da página, ou, né, não gostou da forma que ela foi estruturada, ou não encontrou o que precisava, né? Então, o GA4 ele mostra certinho, né, o quanto tempo a pessoa ficou naquela página. Será que aquela pessoa ficou 1 minuto? Será que aquela pessoa ficou 2 minutos? Às vezes você tem uma página lá no seu site que tem um monte de texto e todo mundo que está entrando nessa página está ficando 10 segundos, 15 segundos. Peraí, então quer dizer que a pessoa não está nem lendo, né, o que está escrito naquela página. Então é esse tipo, né, de análise que a gente precisa estar sempre fazendo para fazer as modificações necessárias, né, para que seja a melhor experiência possível. Então, isso entra também ali, né, no próximo passo, que é realizar testes de usabilidade, né, para garantir essa experiência do usuário intuitiva. Então, esse tipo de teste de verificar a rejeição, de verificar como que está sendo o caminho do usuário no seu site, ele vai ajudar você a ter uma usabilidade melhor, a garantir essa jornada do usuário intuitiva. Então, isso vai ser bem importante. Então, fica também de tarefa aí de casa para o pessoal conferir, né, essa jornada do usuário, né, no seu site, conferir as métricas e ver se está batendo, né, o que você está propondo no seu site e o que os usuários de fato estão fazendo. E daí também, né, de tarefinha de casa em relação à análise de dados integradas, o primeiro, né, que eu acho que é o essencial, é realmente definir metas e objetivos claros, né, para análise de dados. Então, o que você espera, né, do seu site? Você espera que o seu site te traga leads, traga conversão ou não? Ou o seu site ele é só um site de vitrine, vamos dizer assim, que você só expõe ali os seus serviços, mas que a pessoa não tem que fazer nenhuma ação específica. Então, ter metas e objetivos claros é muito importante para, inclusive, acompanhar se essas metas está dando certo ou não, né? Então, se você tem como meta ali ter mais conversões no seu site, você pode ter, inclusive, um número de metas. Eu quero ter 20% a mais de conversões no meu site esse ano. Então, ter esse tipo de objetivo vai ser muito bacana. Então, é bem importante você sentar aí com a sua equipe de marketing e ter esse tipo de alinhamento, né? E aqui a gente colocou também mapear todas as plataformas, né, de análise de dados que a sua empresa utiliza e criar uma rotina de conferência caso você não possua uma dashboard integrada. O que isso quer dizer? Né? Então, se você tem redes sociais, se você tem anúncios, se você tem o seu site, às vezes você tem um CRM, às vezes você tem uma plataforma ali que te gera uns insights como um MLabs da vida, né, que faz ali alguns relatórios de insights em relação às redes sociais.
Só citando por alto aqui já foram 5 plataformas. Então, são muitos dados que a gente está recebendo todos os dias e às vezes a equipe ela não está olhando para esses dados da forma que deve, né? Então, a gente precisa ter um cuidado especial, né, gente? A gente tem os dados ali que podem nos ajudar e às vezes a gente não está olhando, então isso realmente acaba sendo bem prejudicial para a equipe de marketing. Então, a gente colocou aqui, né, como um primeiro passo, a gente mapear que plataformas são essas, que tipo de dados são mais importantes em cada uma, o que, que a gente vai estar olhando e criar uma rotina de conferência. Então, se você nem estava olhando nenhum deles, poxa, vamos colocar ali pelo menos uma vez por semana, olhar cada dado, ver como é que está funcionando, né? Então, acho que isso é bem importante. E a gente colocou ali, né, caso você não possua uma dashboard integrada, porque, por exemplo, né, aqui na Encuca, no nosso serviço ali de performance, uma das coisas, né, que a gente traz de benefício para os nossos clientes é que a gente cria uma dashboard completamente integrada. Então, a gente vai pegar todas essas 5, 6, 7 plataformas e colocar todos os dados importantes, né, num lugar só e de acordo ali com a necessidade da equipe. Então, caso você não tenha, né, esse benefício, você pode estar falando com a gente para ver quanto, né, que sai, como que vai ficar aí para você ter esse super upgrade, né, no seu time de marketing, porque realmente, às vezes, ficar olhando 5, 6 plataformas diferentes acaba sendo bem demorado e bem cansativo, então vocês podem estar conversando com o Lucas também aqui no LinkedIn para ver como funciona isso. E caso você não tenha, então você precisa realmente ser regradinho, ter uma rotina para não estar jogando dados fora, né? E um outro passo também que eu acho que é bem importante é fazer um treinamento adequado, né, para a equipe em relação às ferramentas de análise. Então, muitas vezes o pessoal do marketing ele é meio avesso a números, né, avesso a dados, mas hoje em dia isso não pode mais, né, não tem mais essa possibilidade, a gente precisa ter essa familiaridade com dados. Então, se você tem uma equipe de marketing, pensar em fazer realmente treinamentos, né, fazer cursos, né, dar cursos para o seu time para que eles saibam visualizar os dados e interpretar eles, isso vai ser muito importante. E realmente, né, desenvolver relatórios que destilem os dados complexos, né, e tragam, né, insights prontos para ação. Vários dados e vários números não nos dizem nada. O que, que eles podem, né, trazer de ações concretas para a gente? Então, é importante que a gente desenvolva esses relatórios e se você não possui, né, uma dashboard integrada ou relatórios de insights, você vai precisar fazer isso à mão. Então, é bem importante ter isso como cultura, né, de equipe mesmo. E da minha parte, então, eu acho que é isso. Eu espero que a gente possa ter trazido, né, alguns insights para vocês de ações mesmo para esse ano de 2024 na sua equipe de marketing e que algumas dicas que a gente deu aqui ajude mesmo, né, no seu dia a dia. Se o Lucas quiser ir complementar esse to-do list aí para o Sim, pessoal. sim, não, foi bem legal. Tem uma pergunta aqui da Daniela. Ela utiliza o SEMrush há 2 anos, né? E utiliza de outras estratégias com ferramentas complementares do próprio Google. Ela pergunta o que que a gente acha do SEMrush, né? O SEMrush é uma ferramenta líder de mercado, ela é bem completa, né? Tem muita informação, mas a gente tem um laboratório aqui bem avançado na Encuca de estudo de dados, né? De análise de dados, de marketing, e a gente usa isso para testar várias coisas. E o que a gente tem testado, inclusive em várias plataformas, é que essas plataformas avançaram tanto que tem acontecido uma generalização das estratégias e das métricas, né? E é aquilo que, inclusive, o Google tava batendo essa semana no pessoal. Não existe uma fórmula, né? Como tem muitos dados, cada empresa gera muitos dados, esses dados que você gera é que devem ser o insumo para você prosperar, né? Para você modificar, para você, enfim, criar uma experiência mais personalizada pro teu usuário, né? Então, usar essas plataformas e as métricas que elas sugerem, né? Como o SEMrush, por exemplo, e outras, elas vão acabar colocando você no mesmo lugar e nas mesmas estratégias de todas as empresas, né? Não vai ter algo diferenciado, exclusivo para você. E essa diferenciação exclusiva é que a gente está trazendo aqui, inclusive, como o futuro, né? Futuro que já é realidade, porque os dados já estão aí, né? As empresas que a gente atende já fazem isso e por isso se destacam. Então, talvez, né, além dessas ferramentas, tentar
avançar nessa parte mais exclusiva e personalizada. Tenho certeza que os usuários da sua empresa aí vão agradecer, né? Vai gerar uma experiência Sim. melhor. Mas Exatamente, acaba sendo uma das ferramentas, né? Eu acho que quando a gente coloca todos os ovos, né, todo num lugar só ali, acaba complicando, né, Lucas? É importante usar, né, como uma das ferramentas, mas sempre estar de olho nas outras coisas também, né? isso. Obrigado, Daniela, pela pergunta e espero ter ajudado. Qualquer coisa a gente segue conversando. Bom, pessoal, muito obrigado pela parceria aí, pelas perguntas, pela participação de vocês, pelo tempo. Foi bem legal. É um prazer poder trocar um pouco é, essas ideias, né, essas coisas que a gente vive e revive tantas vezes ao longo dos anos, ajudando o pessoal, né, no marketing a evoluir também a tecnologia. A gente sabe que nas empresas, né, que conseguem um certo índice de escala, como aconteceu em várias, né, que a gente acompanhou, o nível de tecnologia nos setores da empresa, eles precisam ir crescendo, evoluindo para ganhar escala. Então, tem processos internos nas empresas que são muito manuais, né, que não fluem, não fazem o trabalho fluir, e ali é importante essa mão de obra de TI para ajudar a destravar esses gargalos, a que cresça. O marketing não é diferente, precisa fazer isso no financeiro, precisa fazer isso na operação, precisa fazer isso no comercial e precisa fazer isso no marketing. Então, tenham na Incuca, né, um porto seguro de tecnologia para ajudar vocês em todos esses desafios que envolvam código e principalmente que envolvam também marketing, né, que é onde a gente tem se especializado. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Esperamos vocês na quinta-feira da semana que vem, às 11 horas, viu? Tchau, tchau. Oiê, encerrou ali já.